Hoje é o quarto domingo, nós começamos essa jornada, este caminhar aí, falando da frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Depois, no segundo domingo, nós falamos sobre os ladrões da cruz, onde um ladrão caçoou, blasfemou, e o outro ladrão reconheceu quem estava crucificado ao lado dele, e Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Semana passada nós falamos do cuidado, da família que nós somos na cruz, onde Jesus, olhando para João e para sua mãe Maria, olhou para eles e disse: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o seu filho. E ali estabeleceu-se uma família. A cruz nos faz família. E hoje eu quero falar com vocês, e queria até convidar que você abrisse comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 15. Marcos, segundo livro do Novo Testamento, Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler o verso 33 e o verso 34, que é a quarta palavra que Jesus nos disse na cruz. Evangelho de Marcos, capítulo 33. O verso 34 nos diz o seguinte: ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Verso 34. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Quero iniciar esse tempo com vocês aqui hoje com uma pergunta, e eu vou encerrar com a mesma pergunta. O que é mais real para você nos seus momentos de dor? O que você sente ou o que Deus prometeu? Não precisa responder para ninguém, eu quero que você responda para você. O que é mais real para você em seus momentos de dor? O que você sente ou o que Deus prometeu? Pense nisso. Responda aí. Na minha vida pessoal, tiveram momentos em que eu esperei muito por uma resposta de Deus. Esperei muito uma resposta de Deus. Eu tinha planos. Já tive momentos que eu passava por expectativas. E quando eu ouvi o silêncio de Deus, e eu vi que aquilo que era minha oração, meu plano, minha expectativa não deu certo, sabe o que aconteceu comigo? Eu me senti frustrado. Quem aqui nunca passou por isso? Se sentir frustrado. A impressão que eu tive em alguns momentos da minha vida era como se Deus tivesse esquecido de mim. Deus esqueceu de mim. E quando você passa por uma situação como essa, e você dá de cara com a frustração, passa muita coisa pela nossa cabeça. Muita coisa, muita coisa. Mas depois de um tempo, eu percebi que algo havia acontecido comigo. Porque nem sempre Deus responde os nossos questionamentos, as nossas indignações de maneira imediata. Muitas vezes o tempo vai responder para nós. E eu aprendi nessa minha caminhada. Eu caminho com o Senhor desde o ano de 94. Nem sei mais fazer conta e quanto tempo faz, irmãos. Se quiser fazer na calculadora aí, você me ajuda. Mas nesse tempo todo eu aprendi muita coisa. Eu aprendi, primeira coisa,
a depender de Deus. Eu aprendi a depender de Deus. Eu aprendi que, às vezes eu espero uma resposta de Deus audível, mas o que eu aprendi, o que eu amadureci diante de dificuldades, fala mais alto do que qualquer coisa, porque Deus permite que nós amadureçamos. Eu falei alguns domingos aqui, que as lutas, os problemas, as dificuldades são pedagógicos de Deus nas nossas vidas. Eu aprendi que, dentro dessa dependência de Deus, eu tinha que confiar nele, e não naquilo que eu achava melhor. Porque muitas vezes nós esperamos uma resposta que nós já planejamos na nossa cabeça. E aí, Deus, não é que Deus falou, é que a tua cabeça te respondeu já. Agora, uma pergunta que eu te faço aqui. Em algum momento da sua vida, você já se sentiu abandonado por Deus? Já aconteceu com você em momentos de muita dor, muita aflição, muita luta, você orar e parece que a sua oração ela não passa do teto. Ou então ela bate no teto e volta. Momentos de dor. Talvez você tenha passado por doença, por uma perda, ou um momento difícil na família, e tenha feito a pergunta: Deus, onde está o Senhor? Sabe, meus irmãos, esse sentimento, ele não é um sentimento incomum. Porque, na verdade, Jesus enfrentou esse sentimento na cruz. E ele disse, que nós lemos aqui, na oração dele: Deus meu, por quê? Essa frase, essa oração de Jesus, ela expressa algo muito profundo. Quando nós olhamos, no primeiro domingo, eu falei com vocês, na verdade eu falei só no culto da manhã, na noite eu acabei não falando, mas eu li para vocês o retrato do que Jesus passou na cruz. E você vê uma oração como essa, você entende de que aquele momento era um momento de profunda dor. Aquele momento era um momento de profunda tristeza. E muitos de nós já passamos por momentos assim em nossas vidas. Só que eu quero com vocês aprender algo aqui. É aprender com esse momento de dor, esse momento de extrema dor de Jesus. Como nós podemos lidar com o sofrimento, mesmo quando Deus está em silêncio? Como que a gente tem que reagir? Eu tenho usado os mesmos livros aqui aos domingos, que são livros que eu estou usando como base de estudo para essa série. E o livro do C.S. Lewis, O Problema da Dor, ele diz o seguinte: o sofrimento insiste em nos chamar para Deus. Ele sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. E aí ele diz a famosa frase: a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. A dor, ela é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Talvez você, todos nós, passamos por momentos em que nos sentimos abandonados por Deus. Todos nós passamos por isso. Eu não vou perguntar aqui quem nunca, porque às vezes você não vai levantar a mão, mas todos nós já passamos por momentos em que nós nos sentimos abandonados por Deus. Todos nós já pensamos em desistir. Eu já pensei em desistir. Quem aqui nunca pensou em desistir? Todos nós,
Em algum momento duvidamos do caráter e da bondade de Deus. Se Deus é bom mesmo, por que eu estou passando por isso? Ou então, nós achamos que, por sermos cristãos, não deveríamos sofrer. Meus irmãos, se até o Filho de Deus passou por esse sentimento, por que nós temos que achar que nós somos isentos? Por quê? Evangelho de João 16:33, o Senhor Jesus diz o seguinte: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. E aí ele completa: aqui no mundo, vocês terão muitas riquezas, prazeres, não terão problemas. É isso que está falando aqui? Aqui no mundo vocês terão, mas, pois eu venci o mundo. E aí, lendo Paz com Deus, de Billy Graham, ele escreve o seguinte: ser cristão não nos isenta do sofrimento. Olha só, Billy Graham escreveu isso aqui. Ser cristão não nos isenta do sofrimento, mas nos dá forças para suportá-lo. Jesus nunca prometeu ausência de dor, mas presença no meio dela. Eu quero, diante desse quadro, Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer Deus meu, por que me abandonaste? Momento de dor de Jesus, aprender algumas coisas com vocês. 3 coisas que eu quero aprender com vocês aqui, em cima deste contexto. E o primeiro, eu quero aprender com vocês que Jesus experimentou a maior dor. Ele sofreu fisicamente? Sim. Muito. Mais do que nós poderíamos suportar. Mas o maior peso que ele levou foi o peso do pecado. E aí, lendo Isaías 53, verso 4 e o verso 5, parte B do verso 5, diz o seguinte: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Olha só. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus. Castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus. Castigo por sua culpa. Então, quero dizer algo para você. Você pode estar se achando castigado por Deus. Deus está me castigando. Deus não castiga ninguém. A mão de Deus está pesando. Não, não está pesando. Porque se pesasse, a promessa de Jesus não era que Ele estaria conosco em meio às nossas tempestades. Ele está com você. Agora nós precisamos ter muito claro sobre consequência de pecado e as lutas do nosso dia a dia. Consequência de pecado, você vai ter que lidar com ela. Presta atenção. Pecou. Quero te falar algo. Jesus te perdoou. Mas as consequências, nós teremos que lidar com ela. Agora, as minhas lutas cotidianas do dia a dia, não é, porque eu pequei, porque, eu errei, Deus está pesando a mão. Esse negócio aí é de profeta do caos. Profeta da carne que fala isso. É gente que não tem compromisso nem experiência com Deus. Gente que não conhece um Deus de amor. Problemas todos nós temos. Quem aqui não tem problema, levante a mão. Então quer dizer que Deus está pesando a mão de você também? Não, meu irmão. No mundo vocês terão aflições. João 16:33. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. E ele experimentou a maior dor, o peso do pecado. Vamos entender um pouquinho? Até aqui, Jesus havia dito as suas 3 primeiras palavras. Então,
ao meio-dia, algo acontece. Algo muito dramático acontece. Subitamente, a terra escurece. Escurece a terra. Amós capítulo 8, verso 9 diz: naquele dia, diz o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, em plena luz do dia, escurecerei a terra. Está se cumprindo aqui uma palavra profética de Amós. A terra se escurece. E o fato dessa escuridão aqui ser mencionada, olha só, quando a Bíblia, presta atenção que eu vou falar para vocês. Quando a Bíblia cita algo, preste atenção nisso que ela está citando. Algumas regras de interpretação de Bíblia. A Bíblia citou, bota o olho nisso. Coloca a lupa, porque alguma coisa quer nos dizer. E aqui cita que a terra escureceu. Isso nos mostra que deve ter sido uma escuridão intensa. Uma escuridão inesquecível. Porque marcou todos, inclusive o escritor. E além disso, qual é o horário que o sol está em plena atividade, bem em cima do teu coco, queimando tudo? Que horário que é? A terra escureceu ao meio-dia. E a palavra diz que durou 3 horas. Aí, os ateus vão falar que foi eclipse. Presta atenção. Nós não podemos olhar um fenômeno desse como um eclipse. Não podemos olhar, pois, primeiro, época de Páscoa era época de lua cheia. E era impossível que isso acontecesse. Segundo, dificilmente, eu vou falar dificilmente, mas eu queria falar outra palavra aqui. Um eclipse total dura 3 horas. Quem aqui já viu um eclipse? Já ficou 3 horas vendo o eclipse total parado lá? O sol escondido atrás da lua, 3 horas aí. Nossa, 3 horas já. Não. O que significava aquela escuridão? O que significava aquela escuridão? Significava o julgamento de Deus sobre os nossos pecados. Significava a ira de Deus derramada sobre o cordeiro que estava sendo sacrificado ali. E Jesus, como alvo daquela ira, sentiu seu coração queimar. Ouso dizer que os sofrimentos físicos nem faziam mais sentido, porque era uma dor interna, era uma dor intensa, era uma agonia, era uma angústia indescritível, era um sentimento de solitude, solidão terrível. Ele que teve todo o tempo, Ele que está desde antes da fundação do mundo em comunhão com o Pai, num momento ele se sente sozinho, crucificado, sofrendo. Jesus não estava sofrendo somente fisicamente, mas ele estava sofrendo uma dor espiritual. Porque todo o pecado da humanidade estava sendo depositado sobre ele. E aquela escuridão simbolizava este peso. O juízo de Deus com relação ao pecado da humanidade recaía sobre Jesus naquele momento. Pastor Tim Keller escreve no seu livro A Cruz do Rei. Olha só, na cruz, Jesus não apenas morreu por nós. Ele sofreu o inferno que nós merecíamos, para que pudéssemos ter o céu que Ele merecia. Será que a gente faz noção desse sofrimento? Será que nós temos noção desse sofrimento? Tem momentos na vida que você está com problema. E aí você olha uma pessoa com outro problema pior que o seu. Você fala assim, o que você fala?
Não estou passando por nada. Quem já teve essa experiência? O que eu estou passando não é nada. Mas nós temos os nossos momentos de solidão. Temos os nossos momentos em que Deus parece distante. E aí, quando Deus parece distante, o que nós podemos fazer? E olha o que diz Salmo 22, 1. Olha o que o salmista diz. Meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento em que Jesus disse, Lama, Lama, esqueci a palavra sabactane, Eloi, Eloi, eu confundi tudo, virou trava-língua aqui. Lama sabactane. Ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Ele não estava apenas, nós olhamos e vemos ele expressando um sentimento. Mas Jesus não estava apenas expressando um sentimento. Jesus estava citando a palavra de Deus. Quando nós sentimos que Deus está distante, nós precisamos nos apegar à sua verdade. Nós precisamos nos apegar à sua palavra. Nós precisamos nos debruçar sobre aquilo que Deus tem falado conosco. Porque a presença de Deus, presta atenção, nós temos a impressão de que a presença de Deus só é manifesta quando eu me arrepio. Aliás, se eu me arrepiar no louvor, é que o louvor foi bom. Se eu não me arrepiar, é que o louvor não foi bom. Ah, mas se no final do culto o pastor fizer uma oração e pastor da unção. Se eu não, é porque ele não é da unção. Sabe, meus irmãos, a presença de Deus, ela não é determinada por aquilo que a gente sente. Mas a presença de Deus é determinada pelo que Ele prometeu. Será que você entendeu isso? Se você estiver baseando a presença de Deus pelo que você sente, vai ter dias que você vai sentir muito, vai ter dias que você vai sentir nada. Mas eu queria falar, Deus está ali. A presença de Deus é baseada pelo que Ele nos prometeu. E o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Porque na grande maioria das vezes é no silêncio que Ele está preparando algo melhor e maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Precisamos ter essa consciência. Exemplo na palavra. Jó. Olha só, Jó. Jó 1, 20 e 21 diz... Então Jó se levantou, rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Para Jó Deus parecia distante. E por que Jó se encaixa aqui? Por quê? Vamos lá. Primeiro, ele perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Riqueza, filhos e saúde. Ele perdeu. Perdeu. E o que acontece com Jó? Por que Jó se encaixa aqui? Porque Deus ficou em silêncio enquanto Jó sofria. E aí ele tinha amigos. Quem tem amigos tem tudo, não tem? Mas quem tinha os amigos de Jó não tinha nada. Porque os seus amigos, olha o que os amigos dele diziam. Ai, Jó, você deve ter pecado para estar sofrendo tanto. Sabe o que é isso, Jó? É a mão de Deus pesando sobre você. Não, eu vou ser mais espiritual. É isso que te digo, Jó. Isso é o juízo de Deus sobre a sua vida. Aí Jó era casado. E a esposa dele sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morra.
Estava bem servido esse Jó, hein? Estava bem ele. Mas Jó, como muito parecido com nós, se sentiu abandonado e sem resposta. Mas olha só, mas mesmo assim, o que Jó fez? Permaneceu fiel, Didi. Permaneceu fiel. E aí Jó 23, verso 8 ao verso 10, diz o seguinte: se vou para o leste, lá no final de tudo, Jó diz, se vou para o leste, lá ele não está. Se sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não o vejo no norte, pois está escondido. Quando olho para o sul, ele está oculto. E no entanto, ele sabe aonde vou. Quando ele me provar, sairei puro como o ouro. Lição que Jó nos ensina. Se quiser marcar, você marca isso aí que eu vou falar agora. Jó não entendia o que Deus estava fazendo. Jó não entendia o que estava acontecendo na vida dele. Está que nem a gente. Sabe que está caindo barranco de todo lado, só não sabe quem está tirando. Ele sabia que estava acontecendo aquilo com ele, mas Jó escolheu confiar naquele que ainda tinha o controle sobre a sua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você tem enfrentado. Mas eu quero te dar um conselho aqui. Conselho de amigo e de pastor. Confie naquele que controla a sua vida. Amém. Amém, meus irmãos? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos promete que Ele nunca nos deixaria e que Ele jamais nos abandonaria. Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 13, verso 5. Jamais o abandonarei, não o deixarei e jamais o abandonarei. E quando passarmos por momentos de dificuldade, temos que agir como Jó. Manter a fé mesmo sem respostas. Amém. Sabe, meus irmãos, Jó não estava enxergando os bastidores. Você não tem vontade, às vezes, de entender o porquê nós estamos passando por aquilo? Quem é igual eu e tem vontade de entender? Levanta a mão. Mas não, vamos fazer de novo uma pergunta, porque vocês gostam de omitir, né? Quem aqui gostaria de entender o porquê está passando por tudo isso? Eu também queria entender. Mas eu sei que no final sai fortalecido. E a palavra nos mostra que no final, Jó 42, 10, Deus restaurou tudo em dobro na vida dele. Mostrando para Jó que ele nunca havia sido abandonado. Amém? Se você tem sentido Deus distante, eu queria te dizer algo, meu irmão e minha irmã. Confie no Senhor, porque Deus está trabalhando na sua história. Deus está trabalhando na sua história. Terceiro lugar. O sofrimento não é o fim da história. 2 Coríntios 4,17 nos diz o seguinte: pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Posso dizer algo, meu irmão? O sofrimento de Jesus na cruz não foi em vão. Jesus passou por um momento de silêncio, escuridão na cruz. Mas este momento o levou à maior vitória. O nosso sofrimento pode estar nos fazendo agonizar. Mas Deus está preparando para mim e para você algo que nós não conseguimos enxergar. Deus está nos preparando para mim e para você algo grande e poderoso. Porque Deus, Ele age em silêncio. Deus, Ele age em silêncio. E nas nossas vidas o sofrimento não tem a palavra final. Sabe por quê?
Porque existe a ressurreição. Existe a ressurreição. E a ressurreição vem quando? Depois da cruz. A ressurreição não é antes da cruz. A ressurreição vem depois da cruz. Eu quero dizer algo. Existe ressurreição para a sua vida. Existe ressurreição para a tua família. Existe ressurreição para a tua empresa. Existe ressurreição para as suas finanças. Existe ressurreição para os seus filhos. Existe ressurreição para o seu cônjuge. Existe ressurreição para você, meu irmão. Amém? Lembra de José do Egito? Foi vendido pelos próprios irmãos. Injustiçado. Preso e esquecido. Mas quem foi José do Egito no final de tudo? O segundo homem no Egito, o governador. O governador do Egito. E ele, olha só, os irmãos e a família que tinham feito tudo o que fizeram com ele, e ele salvou a sua família. Olha só o que diz Gênesis 50, 20. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Olha só, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Lição que eu quero que você aprenda aqui. Diante do José do Egito. Presta atenção. Deus vê sempre além daquilo que você consegue enxergar. Deus vê sempre além daquilo que nós conseguimos enxergar. O sofrimento pode parecer sem sentido agora. Mas quando você olhar lá na frente, e você olhar para trás, você vai ver que Deus enxergava além de onde você enxergava. Eu gosto muito da epístola de Tiago. Eu gosto muito mesmo, muito, muito. E Tiago 1, verso 2 e o verso 3, nos diz o seguinte. Meus irmãos, considerem motivo de quê? Motivo de quê? Sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de acontecer o que com ela? Quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Tem até uma música, né? Cada vez que a minha fé... Vamos lá, coral. Deus... Continuem. Eu não vou cantar, você que vai cantar. E se diante? Não se abrir o mar. Deus vai fazer o quê? Aplauda o seu irmão aí do lado que cantou muito bem. Olha, Jonathan. Olha aí, quanta gente aí pro coral aí, tá vendo? Eu vou até passar para o próximo ponto que você pregou agora. Até passar para o próximo ponto. Sabe, meus irmãos, nesses momentos, nesses desertos, nesses vales que todos nós passamos. Sabe que semana após semana eu tenho sido abençoado por todas essas mensagens que eu tenho preparado. E independente do vale,
independente do que temos passado, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós não temos que reagir. Presta atenção, muitas vezes, eu falo muito isso com a Fabiana, muitas vezes a nossa reação natural é reagir diante dos problemas. É ou não é? O que eu vou fazer? Não. Em alguns deles, nós precisamos aprender a confiar. A confiar. A confiar no Senhor. Nós, em momentos como esse, não podemos andar sozinhos. Porque uma tendência natural nossa é nos isolar. É ou não é? Estou com um problema, eu vou